Oi. Fala, gente. Beleza? Consegui. Estamos atrasados um pouquinho, né? Boa noite. Tudo bem, Ana? Tudo bem com vocês? Paz. Glória a Deus. Estamos juntos, né? Estamos felizes por poder estar aí. Tudo bem, galera? Paz do Senhor Jesus. Atrasei um pouquinho, né? Alguns minutinhos hoje. Mas estamos aí. Estão ouvindo bem? Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um joinha aí no som, tá? Se estiver tudo certinho. Eles colocam os negócios aqui, mas eu não sei mexer. Não sei mexer muito bem, né? Tá bom o som aí? Se tiver um bom som. Meu Deus do céu. Só um pouquinho caiu aqui o negócio. Caiu o celular. Aí. Beleza? Som bom. Glória a Deus. Vamos nós. Feliz por estar aqui, né, gente? Pra gente é um motivo sempre de alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. Nesta quinta-feira, que a gente denomina o culto da família, né? Nós somos da Igreja do Nazareno Jardim das Américas. E é sempre bom poder compartilhar a palavra de Deus, né? Nesse tempo que nós não podemos nos reunir ainda, a nossa igreja local especificamente ainda não está se reunindo pessoalmente, mas nós temos a oportunidade de estar junto aqui, podendo meditar, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor. E eu creio que Deus tem algo muito especial para nós. Para a gente é um motivo sempre de alegria e de gratidão poder compartilhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós da Igreja do Nazareno Jardim das Américas, nós pregamos uma palavra de santidade e a gente tem buscado em Deus aquilo que possa transformar a nossa vida. Então hoje é o culto da família. Hoje nós vamos falar especificamente da família, do contexto familiar, do contexto pai e filho, filho e pai, enfim, casamento. Mas eu quero compartilhar uma palavra que a gente consiga entender aquilo que Deus quer que a gente entenda, né? Muitas coisas a gente às vezes não consegue compreender por tantas informações que a gente tem por aí. Mas eu creio, se você parou nesse vídeo hoje, se você parou esse tempo para poder ouvir a palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para você. É para você mesmo. É para o seu coração. Deus, ele conhece os teus pensamentos, ele sabe o que você está passando, ele sabe aquilo que você precisa, mas ele quer que você entenda algumas coisas da nossa caminhada, da nossa trajetória aqui na nossa vida. Nós temos uma vida só. E somos nós que decidimos como é que nós vamos vivê-la. E é isso que Deus quer que a gente entenda e compreenda um pouco essa noite, um pouco mais através da luz da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você quero mandar um abraço aqui, um beijo, pastora Sedônia, toda a nossa diretoria, a nossa membresia, você que está aqui pela primeira ou segunda vez, ou enfim, tem já nos seguido, que Deus possa falar no seu coração, que Deus possa ministrar no seu coração. Amém? Se você está com a tua palavra aí, a Bíblia do Senhor, pegue no seu celular, vamos abrir ali em Ezequiel, amém? Ezequiel 13, a gente vai estar lendo Ezequiel 13, e é isso que Deus quer que a gente venha entender essa noite um pouco mais, amém? Vou esperar uns segundinhos, Ezequiel 13. Se você achou, diz amém. Amém? Ezequiel 13. Glória a Deus. A gente vai estar lendo, eu vou estar lendo, ó, Ezequiel 13, a gente vai estar lendo do 1 até o 8. Ezequiel 13, do 1 ao 8. Tá? A gente vai estar lendo um pouco
fazendo essa leitura bíblica. E eu quero que você compartilhe comigo, amém? Diz assim, Ezequiel 13, do 1 ao 8. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. A esses que profetizam o que lhe vem do coração, diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas, dizem. O Senhor diz, mas quando o Senhor não os enviou e ainda esperam que a palavra se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas, quando disseram, o Senhor diz, sendo que eu não disse nada. 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como vocês anunciavam falsidade e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Amém? Ezequiel 13, do 1 a 8. É você que chegou agora. Amém? Amado, essa é uma palavra, eu não vou ler o texto inteiro. A gente sempre fala que tem o texto, ele tem um contexto, ele tem um antes, tem um depois. A palavra de Deus, ela se cumpre. Nós não podemos pegar apenas um versículo, alguns versículos e criar uma doutrina que há algo sobre ela. Mas quando eu li do 1 ao 8 apenas, e você pode ler depois, aí com mais calma, quando você for dormir, Ezequiel 13, ou já lê o livro inteiro de Ezequiel, para você entender algumas coisas. Mas essa noite eu quero puxar um ponto sobre aquilo que Deus quer que a gente entenda. Deus não é um Deus de confusão. Deus ele usa o ser humano, um ser humano imperfeito, que não é perfeito ainda. Estamos caminhando para a perfeição, para que quando chegar aquele grande dia, nós podemos reinar com o Senhor. Porque às vezes as pessoas não entendem como, às vezes, homens e mulheres, pessoas que estão com Cristo ainda erram. E eu sempre digo que, para nós que aceitamos Jesus, um dia entreguei a minha vida para Jesus, entreguei a minha família para Jesus, eu sempre digo que o erro na nossa vida ela é um tropeço. Você não planeja tropeçar, mas às vezes você tropeça. Né? Então eu sempre digo que na vida do crente, na vida das pessoas que estão com Cristo, o pecado é um tropeço, é algo que às vezes acontece sem planejar. Então aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele não vive no pecado, mas às vezes ainda ele peca. E o que Deus quer que a gente entenda, o porquê que eu quero tocar nesse assunto? Você que está aí nos assistindo nessa noite, ou de repente vai assistir o nosso vídeo depois. Porque Deus, eu tenho me deparado e conheço muitas pessoas, e isso eu posso dizer com mais firmeza, porque eu tenho isso ainda na minha família, pessoa da minha família que ainda não está com Cristo por uma situação dessa. Às vezes você pode ter alguém da sua família, às vezes o seu esposo, a sua esposa, ou às vezes um filho, que ainda não está com você na igreja, ou não tem acompanhado, ou às vezes não compreende, porque às vezes você é o único dentro da sua casa que entregou a vida a Jesus, e você ainda passa algumas dificuldades, e às vezes as pessoas podem olhar para você e dizer, mas você não entregou a sua vida para Jesus e as coisas ainda não mudaram? Por que você diz que Jesus é tudo se você ainda continua com dificuldade no seu casamento? Que você ainda continua com dificuldade com os seus filhos? Que você ainda continua com essa dificuldade financeira? Eu digo mais, e ainda veio sobre você uma doença, algo
que você não tinha. Então, muitas vezes nós somos deparados com isso. Às vezes dentro da nossa própria casa, ou às vezes onde nós trabalhamos, ou as pessoas que nós conhecemos. E muitas vezes as pessoas não entendem e não compreendem e às vezes não conseguem lidar com uma situação dessa maneira. Por quê? Porque às vezes nós não compreendemos tudo da palavra e às vezes não temos resposta também para tudo, mas Deus quer clarear a nossa mente, Deus quer que a gente entenda e compreenda que tudo aquilo que Ele tem para nós tem um propósito, amado. E quando nós lemos Ezequiel 13, do 1 ao 8, ali ele foi bem claro dizendo, olha, vocês, profetas, têm profetizado e falado aquilo que eu não tenho mandado, aquilo que eu não estou. Então, amado, nem tudo aquilo que a gente ouve, nem todo vídeo que a gente vê na internet, nem toda profecia, nem tudo aquilo que está postado hoje, porque nós vivemos nessa tecnologia e ela é uma bênção, ela é maravilhosa, porque se não tivesse essa tecnologia, eu não poderia estar falando com você aqui essa noite, mas nem tudo o que está ali, Deus está dizendo. Nem todo mundo que diz que está dizendo em nome de Deus, na realidade está dizendo no nome de Deus. Mas como é que eu consigo discernir para trazer isso para minha família? Como é que eu consigo discernir para trazer isso para o meu contexto? É por isso que eu digo, amado, que nós, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós temos que buscar essa intimidade. Eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, uma coisa que me deixou feliz foi saber que eu não ia ter mais intermediário. Que eu não ia precisar pedir para alguém, para esse alguém pedir para Deus, para que Deus viesse me abençoar. Eu aprendi que eu ia ter livre acesso ao Pai, que eu poderia ir direto à fonte, que eu poderia ir direto àquele que sempre me amou. A Bíblia diz que o Senhor nos amou incondicionalmente, sem nada a te oferecer para Ele. Amou sua família, aliás, ama a sua família, seu esposo, sua esposa, seus filhos, o teu contexto familiar. E Deus nos ama. Isso me deixou muito alegre. Por quê? Porque eu falei assim, olha, agora eu não preciso mais de ninguém. Eu posso, no contexto, como eu digo, não preciso mais de ninguém. Não é que a gente não precise mais das pessoas. Nós precisamos viver em comunhão. A Bíblia diz que quando a igreja vivia em comunhão, compartilhava o pão, a Bíblia diz que Deus acrescentava. O que a gente aprende? A gente aprende que as pessoas, nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, nós precisamos de pessoas do nosso lado, nós precisamos de pessoas muitas vezes para nos ajudar, nos apoiar. Mas para chegar diante de Deus, diante do Criador, do Eterno, para falar com Deus, nós temos livre acesso. Nós podemos falar com Deus. E o que eu quero que hoje eu e você venha entender, para muitas vezes resolver algumas coisas dentro das nossas famílias. Às vezes você tem alguém dentro da sua família, você tem alguém dentro da sua casa que não quer nem saber de igreja, que não quer nem saber de Jesus, que não quer saber de Deus. Por quê? Porque viu ou caminhou com alguém que decepcionou Jesus e fez algo contra você ou contra a sua família, e muitas vezes usando o nome de Deus, muitas vezes usando o nome de Jesus. Eu tenho pessoas da minha família que às vezes ainda não voltou, por enquanto, porque eu creio no nome de Jesus que há de voltar, porque ela viu pessoas fazendo coisas erradas com o nome de Jesus. Quantas pessoas decepcionadas, quantas pessoas foram traídas, quantas pessoas foram humilhadas, quantas pessoas foram enganadas. De pessoas que dizem, olha, Deus está dizendo que vai acontecer e muitas vezes não acontece. Amado, deixa eu dizer algo, promessa de Deus se cumpre. Promessa de Deus não falha. Promessa de Deus, ela se cumpre no tempo exato do Deus Todo-Poderoso. Deus não mente. Deus, ele não é filho do homem para também se arrepender daquilo que ele falou.
E se o próprio Deus realmente profetizou sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua família, olha, o seu casamento vai ser restaurado, olha, o seu filho vai voltar para a igreja, olha, a sua vida financeira, ela vai ter um boom, ela vai melhorar. E às vezes ainda não aconteceu, é porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala através da boca do teu servo, e tem muitas pessoas que realmente são usadas por Deus, acontece. Só que abre um parênteses aqui, acontece no tempo de Deus, amado. Acontece no tempo do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar, Deus, Ele é o nosso Pai. Deus, Ele não dá nada para nós antes do tempo. Porque se Ele der antes do tempo, a gente não vai saber usar. Muitas vezes, às vezes, o seu marido voltar agora, alguma coisa vai acontecer, mas ele tem um tempo. O que Deus nos ensina? Ei, não pare, não desista, porque aquilo que eu falei sobre você há de acontecer. A profecia vai acontecer. Né? Eu tenho essa epidemia que vem sobre nós, ela vem sobre todos. As pessoas estão falando, olha, está aparecendo o final dos tempos, as coisas estão acontecendo. Quantas coisas têm acontecido no nosso mundo, no nosso Brasil. E normalmente a gente diz, olha, a palavra ela vai se cumprir, gente. Quer eu, você ou não, a palavra vai se cumprir. Tudo que está escrito de Gênesis, Apocalipse, aquilo que já aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda há de acontecer, vai acontecer. Mas o que Deus quer que a gente entenda? Que a gente consiga entender e compreender isso antes que Ele volte. E quando a gente consegue entender, a gente começa a praticar. E quando a gente começa a praticar, a gente começa a caminhar com Jesus. E quando a gente começa a caminhar com Jesus, não significa que nós estamos isentos de dificuldades dentro do nosso lar. Amado, porque eu falava com algumas pessoas hoje, e eu conversava sobre isso, sobre relacionamento. Hoje, o contexto familiar, ele é algo tremendo, era um desafio para mim e para você. O casamento é um desafio, lidar com os filhos é um desafio. Hoje em dia, os pais não querem mais ter problema com os filhos, não querem mais ter o trabalho de educar os filhos. O que acontece? Dá tudo o que eles querem. E não é assim, amado. Deus, Ele quer que a gente ouve menos esse blá, blá, blá que está por aí e ouça mais a voz do Espírito Santo. Amado, Deus, Ele quer falar com você. Às vezes a resposta, a solução para essa dificuldade que você tem passado na sua casa, com seus familiares, enfim, ou você mesmo, Deus quer falar direto com você. Deus, Ele quer falar através da palavra. Será que você tem orado, tem buscado ao Senhor de uma maneira que Ele possa falar ao seu coração? De uma maneira que você não precisa ficar só atrás de profecia, ficar só atrás de pregações, querendo ouvir o pregador fulano de tal. Amado, não quer dizer que não é bênção. Eu tenho os meus pregadores que eu ouço. Eu tenho pessoas que compartilham a palavra com Deus e isso é muito bom, porque às vezes a gente precisa. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está entristecido, às vezes você está ouvindo esse vídeo agora ou você vai ouvir depois, já está desanimado com tudo. Está desanimado com as pessoas, está desanimado com a igreja e não quer saber mais de nada. Deus usa um amigo, usa uma pessoa próxima para te mandar uma mensagem, para te mandar algo especial de Deus, para te trazer de volta o ânimo. Quer dizer, o Senhor está dizendo, e Deus Ele fala de todas as maneiras. Eu conversando esses dias ali, contando um assunto, né, com uma pessoa e dizia, ó, Deus falou comigo. Daí a pessoa regalou o olho e falou assim, mas como é que Deus fala? Como é que é a voz de Deus? Como é que você sabe que é Deus falando? Porque ela ficou assustada, porque eu falei de uma maneira tão simples, e falou, olha, Deus falou comigo, como eu estou falando com você agora. E ela falou, como é que você sabe que é Deus? Como é que você tem certeza que é Deus que está falando com você, que não é coisa da sua cabeça, que não é coisa do seu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Como é que você tem tanta certeza que é o Pai, que é Deus? Eu dei uma resposta simples para ela. Eu falei, sabe o que? Sabe como? É como um casamento.
A minha esposa, às vezes, ela olha para mim e fala assim, eu sei o que você está pensando. Às vezes minha esposa olha assim para mim e fala assim, você não fez tal coisa que você falou que ia fazer. Porque o nosso convívio já é tanto tempo junto, a gente já está tanto tempo junto, que tem coisas que acontecem que eu não preciso nem falar. Só o meu jeito, ela já sabe o que, às vezes o que eu estou pensando e sabe o que eu fiz e o que eu deixei de fazer. O que significa isso? Intimidade. Eu falei, olha, sabe por que eu sei que é Deus que está falando? Porque eu tenho buscado nele uma intimidade para que eu possa entender e ouvir. Porque nem sempre Deus vai falar para a gente coisas boas que agradam os nossos ouvidos. Às vezes Deus vai falar algo para mim e para você que às vezes não agrada o nosso ouvido, o nosso querer. Porque, amado, Deus também fala não, sabia? Que Deus às vezes fala sim, às vezes Deus fala não e às vezes Deus fala assim, espera. Então, esta busca que Deus quer que eu e você tenha, essa intensidade. Então, eu tenho certeza que quando eu tenho orado, buscado algo em Deus, buscado uma resposta em Deus, Deus ele fala comigo, ele fala através de uma pregação, ele fala através do rádio, às vezes você liga o rádio, tem um louvor falando exatamente aquilo que você tem buscado, às vezes uma mensagem de um irmão que vem no seu WhatsApp, um versículo bíblico. Mas como nós vamos entender? É ter os ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não busca em Deus, como é que você vai saber? Porque às vezes, amado, uma atitude dentro do seu lar, uma palavra junto com os seus filhos, pode mudar toda a história. Então, aqui em Ezequiel 13, ele está dizendo, ei, essas pessoas estão dizendo aquilo que eu não estou mandando dizer. Eles estão mentindo. Quantos escândalos a gente tem visto por aí, com a palavra de Deus envolvida, com o próprio Cristo, e as pessoas, elas estão desanimando, elas estão muitas vezes perdendo a fé. Muitas vezes desistindo do propósito que Deus tem para você, para sua família, para o propósito que Ele tem para o ministério. Deus está dizendo hoje para você, amado, e para mim, ei, eu sou Deus, eu continuo sendo Deus, eu não mudo, eu não tenho variação. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu não mudo conforme a situação. E quando eu digo que eu te amo, eu te amo. Quando eu digo que eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um propósito na tua vida. Quando eu digo que eu vou voltar um dia para buscar você e a sua família, eu vou voltar. Mas olhe para mim, olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o Evangelho de Jesus Cristo. Mas o tempo vai passando, amado, e a gente vai se adaptando àquilo que não é adaptável. A Bíblia ela não muda. E às vezes as pessoas vão aceitando tudo. Aparece uma pessoa na internet, aparece uma pessoa por aí dizendo, ei, Deus está dizendo que é assim. E a gente começa a acreditar naquilo sem buscar em Deus uma resposta. Eu dizia, hoje ainda, foi hoje que eu conversava com uma pessoa e dizia, ei, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Nós precisamos buscar em Deus, porque hoje, se nós analisarmos, hoje nós não temos mais a igreja, por enquanto, nos reunindo pessoalmente, mas nós estamos nas nossas casas. Será que nós temos orado, buscado em Deus essa intensidade para não desanimar, para não perder a fé, para que a palavra se cumpra na nossa vida e na vida da nossa família? Você tem autoridade espiritual sobre a sua família de chegar e fazer um culto dentro da sua casa, reunir os seus filhos e reunir e poder orar. E se você não tiver condição, se você é a única pessoa que se converteu e você não tem condição de reunir toda a família, mas você pode tirar um canto para você orar, buscar, e com certeza Deus vai te ouvir. Amado, porque desistir não é a solução, abandonar a fé não é a solução. E muitas vezes a gente realmente está fraco, está desanimado, mas isto não pode nos dominar. O suicídio não é a solução.
Abandonar a Cristo não é a solução. A solução é o quê? Se você não aguenta orar, se você não tem mais força, não tem mais fé, você perdeu a fé por tantas coisas que você tem visto, busque em Deus, no próprio Cristo. Aqui em Ezequiel 13:1 ele diz, olha, eu vou repetir, amado, pela terceira vez, tem pessoas dizendo aquilo que Deus não tá no negócio. Deus ele quer que você busque nele a palavra ela é santa, a palavra ela tem resposta, a palavra nos fortalece, a palavra nos traz esperança novamente, a palavra de Deus nos fortalece para não cair nas mãos do inimigo. Eu não sei, amado, qual é a palavra que Deus trouxe ao seu coração há algum tempo para a sua família. Hoje é o culto da família. Hoje é o culto que nós falamos das nossas famílias, dos nossos relacionamentos. Relacionamento, às vezes o seu relacionamento com seu esposo não está muito bem. Às vezes alguém da sua família, no contexto familiar, está doente, perdendo a fé. Por que que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Por que que Deus permitiu que isso viesse sobre mim? E os questionamentos, eles vêm. E a gente começa a procurar resposta. Às vezes, muitas vezes, um lugar que não vai dar, que não vai obter essa resposta. E a resposta, amada, melhor, ela vem do próprio Espírito Santo, que vai falar no seu coração, que vai falar na sua mente, que vai confortar o seu coração, que vai dar força para você, que vai trazer um ânimo de volta dentro de você para que você continue. Essa noite, amado, eu venho dizer que aquilo que Deus falou, aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus, não que o homem falou, vai acontecer na sua vida. Não desanima não, não desista. Não pense que Deus não ouviu a sua oração. Eu tenho aprendido que a nossa pastora lá sempre fala, né, que Deus ele tem uma salva de ouro, que as nossas orações elas são depositadas. Eu sempre digo assim que fulano de tal teve um livramento, Beltrano teve um livramento. Eu sempre digo que é um depósito, a gente ora hoje, e quando a gente precisa daquela oração, Deus vai lá, cata ela e fala, vou dar um livramento para fulano, vou curar Beltrano, eu vou restaurar aquele casamento, vou trazer aquele filho de volta, vou tirar das drogas, vou tirar da prostituição, vou trazer o amor de volta àquela família, a união àquela família. Vou trazer novamente o desejo do esposo pela esposa, o amor, novamente a alegria, porque o tempo vai se passando e às vezes a gente vai se acomodando no casamento, a gente vai se acomodando dentro de casa e as coisas vão indo e a gente esquece. Eu sempre brinco que quando eu namorava eu comprava presente para minha esposa, eu comprava urso e o tempo vai passando e a gente para de fazer. Isso não é só no nosso casamento, isso também é no nosso relacionamento com Deus, é nosso relacionamento com o Espírito Santo. A gente para de buscar em Deus e começa a buscar no homem aquilo que o homem não pode nos dar, aquilo que o homem não pode suprir, mas Deus ele pode suprir todas as nossas necessidades. Ele pode responder todas as suas perguntas. Ele pode trazer a força para você novamente. Você mulher de Deus que tem buscado pela vida do seu esposo. Você homem de Deus que tem buscado pela vida da sua esposa. Você casal que tem buscado pela vida do seu filho. Se você está ouvindo esse vídeo depois, ei, não desista. Deus vai trazer. Deus vai abrir a porta. Deus vai fazer um milagre. Amém? Mas aqui, amado, escute. Tem muitas pessoas que não estão sendo usadas por Deus. Deus está dizendo essa noite, no culto da família, se fortaleça nele, busque. De repente você está aí, amado, ouvindo esse vídeo hoje. Eu vou chegar bem pertinho aqui. E você era um homem de Deus, uma mulher de Deus, você pregava, você cantava no louvor, você frequentava e você, pelos percalços da vida, pelas dificuldades que acontecem, você desistiu e você não quer mais, não quer saber, mas você parou nesse vídeo. Ei, deixa eu te falar, Deus está dizendo para você, volte, filho. Volte para os caminhos do Senhor.
Volte a ser aquela pessoa com intensidade que você buscava, que você orava. Volte a fazer aquilo que você fazia com tanta alegria. E hoje você não tem mais essa alegria. Você não tem mais esse desejo. Deus, Ele quer que volte isso dentro de você, para que você cada vez mais tenha essa intimidade, autoridade dentro da sua casa, autoridade no seu lar. Amado, para abençoar a vida de uma pessoa, Deus, Ele vira o mundo. E você teve o privilégio de parar nesse vídeo para ouvir a voz do Espírito Santo. Deus dizendo para você, filho, eu não te abandono. A Bíblia diz, amado, olha só, presta atenção. A Bíblia diz que todo mundo pode nos abandonar, menos o Senhor. O Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor nunca esquece de nós. Eu lembro que, ainda eu vou contar como testemunho, mas essa semana eu encontrei a Adriana, a gente acabou se encontrando sem se programar, e eu compartilhava com ela. A Adriana é a filha da pastora Sedônia, uma pessoa que a gente gosta muito, admira muito, trabalhamos já muito junto, né, há muito tempo, trabalhando, fazendo conferência, e é sempre bom estar com as pessoas assim que tem esse amor pela obra, que tem essa garra, né, pela obra. E eu encontrei ela e conversando com a Adriana, e ela conhece algumas coisas da minha vida, alguns períodos que eu passei, algumas coisas que a gente compartilha, porque a gente acaba tendo mais intimidade com algumas pessoas. E eu dizia para ela assim que serve como testemunho, que Deus resolveu abrir as portas para mim na crise. Porque às vezes quando nós oramos, amada, às vezes nós ficamos assim pensando, como é que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Como é que Deus vai fazer um milagre na minha família? Como é que Deus vai restaurar? E eu lembro que eu passei por um momento de dificuldade financeira, isso pode servir como testemunho para você. E eu falava, Deus, na verdade, Deus, até hoje eu não sei como é que eu cheguei nessa dificuldade financeira. E eu passei uma dificuldade financeira. E eu orava a Deus, sempre fui fiel no meu dízimo, nas minhas ofertas. Eu falava, Deus, como é que vai acontecer um milagre? Eu nunca imaginava na minha vida, amado. Deixa eu falar para você que Deus, no tempo da crise, quando as pessoas estão perdendo o seu emprego, Deus resolveu me abençoar. Deus resolveu abrir as portas para mim. Deus resolveu trazer algo sobre mim para que eu conseguisse vencer a minha dificuldade financeira em um período que o nosso Brasil, que o nosso mundo está passando por dificuldades, as pessoas perdendo seus empregos. Ah, mas por que Deus só abençoou você? Não, Deus tem abençoado muito, mas foi um momento que Deus resolveu. O que eu estou dizendo para você? Por que eu estou contando isso? Para que você possa entender, amado, que Deus faz na hora que Ele quer fazer, mas Ele vai fazer. Deus faz da maneira dele, mas Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na vida da sua família, Ele vai fazer na vida dos teus, que você tem que entender que Ele tem um tempo dele. E nesse período que você está esperando, esse período que eu estou esperando, que nós temos esperado em Deus, Ele vai nos fortalecer. Teve momentos que eu fiquei desesperado, que eu fiquei entristecido mesmo, amado. Mas eu orava, Deus, eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor há de fazer. Porque eu recebi profecias do Senhor, profecias de Deus, não do homem. Não de pessoas que têm mentido, dizendo que Deus está falando e Deus não está falando. Deus está falando com você hoje, amado, através da palavra. Da Bíblia Sagrada, está aqui. Você tem o privilégio de poder ler e Deus vai falar no seu coração. Deus vai restaurar a sua família. Amém? Você crê nisso, amado? Você crê que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Porque assim, amado, Deus, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. E Ele está dizendo assim, ei, você não vai poder se desculpar, ou você vai dizer, eu não sabia porque o fulano falou. Não, nós podemos confrontar sim, e deve se confrontar no bom sentido. Eu sempre digo que não é que eu não tenha fé e não creia, mas eu sempre digo que quando alguém vem falar algo para mim, que Deus está dizendo que Deus está falando, eu peço para Deus confirmação. Deus, é o Senhor mesmo?
É o Senhor que está falando, porque às vezes, como Deus às vezes fala coisas que a gente não agrada o nosso coração, quando Deus fala pra gente que a gente precisa mudar, que você precisa mudar o seu relacionamento com seus filhos, que você precisa mudar a atitude que você tem com a sua esposa, com o seu esposo, que o erro não está só nele, mas em você também, que são coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir no contexto familiar, porque muitas vezes a gente só coloca a culpa no outro e muitas vezes a gente não tem culpa. Às vezes Deus fala conosco, usa um pastor, usa a pastora para falar algo conosco, que muitas vezes não agrada. Mas por que que Deus diz? Porque Deus quer ver a cura. Nem todo remédio que vem para a cura, ele é doce. Mas não significa que ele não vai curar. Mas hoje as pessoas querem o quê? Elas querem o evangelho muito light, algo que, mas eu não me agradei muito nessa igreja, eu vou sair e vou para outra. A gente procura a facilidade. E a facilidade, muitas vezes, nos leva para o buraco. A facilidade, muitas vezes, nos leva para algo que muitas vezes não tem retorno. Eu gosto muito de ver TV e eu fico vendo muitas vezes, às vezes, não sei se você vai concordar, eu fico vendo aquele programa dos aeroportos, né? Que as pessoas são presas com droga. Elas estão transportando, que eles falam que é a mula, né? Elas estão transportando aquelas drogas para poder ganhar um dinheiro. E amado, todas, se eu não falar todas, mas 95% delas, é porque está passando por dificuldades. E elas falam assim, estou arrependida. Eu estava passando uma dificuldade, aceitei a proposta para poder ajudar a minha família. Às vezes é o caminho mais rápido, mais fácil. Às vezes você está achando que a separação vai ser o caminho mais fácil, mais rápido. Às vezes abandonar o seu filho, você está achando que é o caminho mais fácil. É a solução. Às vezes abandonar o ministério. Às vezes abandonar aquilo que Deus colocou sobre a sua mão, achando que você não vai ser capaz de fazer. Ou às vezes não querendo obedecer o seu chamado. Amado, quando Deus coloca um chamado na vida de alguém, você tem que cumprir a voz do Espírito Santo. E às vezes as pessoas não vão se agradar com aquilo que você tem feito, mas você tem que agradar quem? O Espírito Santo. Deus, ele quer fortalecer o seu coração hoje. Deus, ele quer que você entenda que aquilo que ele prometeu sobre a sua vida, que a profecia que ele colocou sobre você, aquilo que ele colocou sobre a sua família, se ainda não se cumpriu, é porque não chegou o tempo. Mas vai se cumprir aquilo que ele tem para a sua igreja. De repente tem algum pastor aqui me ouvindo. Eu não consigo ver 100% todo mundo. Eu aqui nessas tecnologias, às vezes eu sou meio atrasado. Mas se você é um pastor, uma pastora, Deus tem uma profecia sobre a sua igreja, sobre a sua vida. Vai acontecer, amado. Creia. Creia. Mas não se acomode. Os sonhos que você tem, que Deus colocou no seu coração, o sonho que ele tem para a sua família, para o ministério, para a igreja. Não desista. Vai se cumprir no nome de Jesus Cristo, que há todo o poder. E que essa noite, amado, quinta-feira da família, nós vamos orar pela sua família. Mas você tem que entender que o seu ouvido, o seu coração tem que estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Não importa aquilo que ele falar, porque muitas vezes o Espírito Santo vai falar algo que você precisa mudar. Às vezes a mudança precisa vir de você. E você não vai se agradar, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai ouvir um pregador que vai agradar você. Um pregador que está dizendo aquilo que é o contrário que Deus falou para você fazer. Porque às vezes você precisa mudar algo dentro da sua casa. Às vezes você precisa mudar uma atitude com o seu esposo, com a sua esposa. Estou falando isso pela segunda vez. Como eu e você, eu também preciso dia após dia. Mas Deus está dizendo aqui hoje o quê? Eu não esqueci de você, filho, filha. Eu não esqueci das suas orações. Eu tenho ouvido a sua oração desde o primeiro dia que você começou a fazer. Desde o primeiro dia. E ela vai se cumprir. Mas no tempo, na hora e no lugar que Deus quer. Porque Deus não dá nada na minha mão e na tua mão se a gente não souber lidar com ela. Você não colocaria sobre a mão do seu filho de 3, 4 anos um carro para ele dirigir. Primeiro porque ele não sabe.
Segundo, que você seria irresponsável. E terceiro, você colocaria a vida do seu filho em risco. Você faria isso? Não. Deus também não faz. Deus tem a hora certa, o momento certo, para trazer sobre a minha vida e a sua vida a bênção do Senhor. O segredo está onde? O segredo está em não desistir. O segredo é em estar com Jesus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele te ama, amado. A Bíblia diz que Jesus, Ele nos amou e Deus, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, que foi Jesus. E um dia Jesus vai voltar a buscar a tua igreja. E eu e você, que entregamos a nossa vida a Cristo, e de repente você que está aí nos ouvindo, parou nesse vídeo e não entregou a sua vida a Cristo, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, porque Jesus te ama. Mas eu sou tudo errado. Eu fiz isso, fiz aquilo. Eu já pratiquei tantas coisas. Às vezes você pode estar preso por um delito que você cometeu. Deus não está perguntando isso, amado. Deus não quer saber o que você fez. Deus quer saber da sua atitude agora. Deus, Ele quer saber do seu coração. E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele toma conta dela. Ele quer tomar conta dela. Ele quer trazer você de volta. Ele quer dar vitória para você. Ele quer ver você sair da onde você está. Mas para isso, nós temos que dar carta branca para o Senhor Jesus. De repente você está aí, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Você que está assistindo esse vídeo, ou você que vai ver esse vídeo depois. E entregar a vida para Jesus significa o que, amado? Entregar a rédea da nossa vida para alguém, para algo superior, que é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que pode fazer aquilo que a gente não faz. Aquele que pode nos libertar daquilo que a gente não consegue se libertar. Aquele que pode restaurar aquilo que a gente não pode restaurar. Aquele que pode mudar aquilo que o nosso dinheiro não pode mudar. Aquele que pode dar vida àquilo que está morto. Aquele que pode comprar aquilo que o nosso dinheiro não pode comprar. Este é Jesus Cristo. Este é o Deus Todo-Poderoso. Só que eu quero deixar um parênteses. Tem coisa, amado, que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que reconhecer. Que tal essa noite, você que está nos assistindo aqui, e nós buscarmos em Deus, Senhor, o que eu preciso mudar? O que às vezes está em mim, Senhor? O que eu preciso fazer, Espírito Santo, para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira diferente na minha vida? Eu quero orar pela sua família hoje, eu quero orar por você. E vou orar por mim também, porque eu também necessito da oração. Amado, preste bem atenção. Tem muitos homens de Deus que eu acho, às vezes, até engraçado, que eles tentam se parecer super-homens. E nós não somos, porque a palavra de Deus que é poderosa, Jesus que é poderoso, e Ele usa, você já parou para pensar que Deus usa pessoas imperfeitas para pregar um evangelho que é perfeito? Por que isso? Por que Deus faz isso? Para mostrar, amado, para mim e para você, que quem faz é Ele, que quem transforma é Ele, que quem cura é Ele, quem traz a restauração é Ele, quem abençoa financeiramente é Ele. É Ele. O homem não tem essa capacidade, mas eu posso essa noite, junto com você, buscar em Deus, buscar no Todo-Poderoso algo sobre a nossa família. Deus, Ele quer, através de mim, através de você, trazer a bênção sobre a nossa família, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Nós não vamos parar, nós vamos prosseguir adiante. Eu falava esses dias, perguntaram para mim se a gente ia continuar com o Connect. Nós que não conhecem, é algo que Deus colocou sobre nossas mãos, algo que Deus transformou centenas de vidas através da pregação do Evangelho. Deus, Ele quer que você continue. Deus, Ele não quer que você pare. Deus, Ele quer que você prossiga adiante, por mais que seja difícil. Mas o milagre vai chegar lá na frente. Amém? Glória a Deus. Você que nos assistiu essa noite, nós vamos orar.
Daqui a pouco eu quero orar pela sua família. Se você tem algum pedido de oração, você pode colocar aqui nos comentários, que a gente vai estar orando. Mas nós da Igreja do Nazareno Jardim das Américas agradecemos você pela sua companhia, você que tem nos acompanhado. Nós temos o culto todo domingo às 7 horas da noite com a pastora Sedônia. Você pode estar nos acompanhando também através do nosso Facebook aqui, os nossos cultos. Pode trazer ali pedido de oração. Se você precisar de algo, temos aí a pastora Tatiana, a pastora Sedônia, que pode estar te orientando, que pode estar também te ajudando. No nosso Facebook tem nosso endereço, tem ali telefone, tem tudo que você necessita. E nós estamos aqui como povo de Deus, de braços abertos, para poder abençoar a sua vida, abençoar a sua família e juntos caminhar a vitória que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar essa noite. Eu quero que você, onde você estiver agora, se você puder fechar os seus olhos, ou com os olhos abertos mesmo, orar ao Senhor, ou de repente você está no seu trabalho, você está num local que você não pode fazer isso, mas que você possa ouvir essa oração. Você ouve a oração que nós vamos orar essa noite pela sua família, em nome de Jesus, amém? Deus, nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de podermos ter livre acesso à Tua palavra. Ó Senhor, o Senhor tem nos alertado nessa noite de tantos falsos profetas, de tantas pessoas que têm usado o Seu nome em vão. E muitas vezes Deus deixa as pessoas desanimadas, pessoas entristecidas, pessoas perdendo até a fé, desanimada, achando que o Senhor não tem ouvido. Mas essa noite o Senhor trouxe ao nosso coração que o Senhor tem ouvido a oração do teu povo, que o Senhor tem ouvido a oração daqueles que te buscam desde o primeiro dia. Então eu quero pedir essa noite, Deus, em nome de Jesus, sobre cada família que está nos assistindo essa noite e aqueles que vão nos assistir posteriormente, que a tua bênção, a tua graça, a tua proteção esteja sobre cada família. Vai quebrando todo o mal, Senhor. Vai quebrando toda palavra maldita, toda obra maligna, Senhor. Vai quebrando todo o desânimo, toda a tristeza. Tira toda a falta de fé e traz o renovo para essas famílias. Em nome de Jesus Cristo, traz a alegria, traz a esperança de volta, meu Deus, em nome de Jesus. E aqueles que estão longe, aqueles que se afastaram, traz a memória, Deus, de novo a eles, como era bom estar com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, vai quebrando todo mal, porque há poder no nome da tua palavra, há poder no teu nome, Senhor. Vai quebrando toda obra maligna. A tua palavra diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir as famílias, destruir o lar. Nós queremos essa noite quebrar todo mal, repreender toda a obra do inferno, em nome de Jesus Cristo, porque há poder no seu nome, não há outro Deus além de ti. Tu é o Criador do céu e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Abra nossa mente, traz o entendimento ao teu povo, traz o entendimento, Deus, aquilo que precisamos mudar, melhorar dentro de nós, em nome de Jesus, através da tua santa palavra. Eu quero abençoar essa noite, Deus, a família de cada um que está nos assistindo. Ó Deus, traz a saúde, aqueles que estão passando dificuldades na saúde, seja o pai, a mãe, algum familiar. Tu é o médico dos médicos. Ó Deus, traz a cura, traz a libertação, sara, em nome de Jesus Cristo, que eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se a Sara Tobias está ali, eu vi aqui o nome dela, não sei se está vendo. Pastora, Deus abençoe, amo vocês, amo o Vandão de coração, um grande homem de Deus, né? Amo muito vocês e que Deus abençoe a vida de cada um que aqui está esta noite nos ouvindo. E amado, domingo, estamos marcados um encontro junto, domingo, às 7 horas da noite. Palavra de Deus através da pastora Sedônia, para falar no seu coração, para falar no coração da sua família, em nome de Jesus. Mais uma coisa, amado, não desista. Procure ajuda, se você está precisando. Nós estamos aqui para te ajudar, para conversar com Deus junto com você. Mas hoje Deus está dizendo para você, busque a minha face, que as portas vão se abrir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um beijo, um abraço e até quinta-feira que vem. Amado, ó, lembrando, quinta-feira que vem, a pastora Tatiana vai estar pregando. A pastora Tatiana tem sido dada por Deus, Deus tem usado ela. Então convide alguém, traga alguém, se prepare. Quinta-feira que vem,
às 8 horas da noite, às 20 horas, a pastora Tatiana vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém? Um beijo, que Jesus te ama e não se esqueça que com Ele a vitória é certa, em nome de Jesus. Deus abençoe.